Olá pessoal, meu nome é Valesca, eu sou cardiologista e sou médica nuclear e hoje nós vamos entrevistar uma querida amiga, a doutora Carolina Ferraz, que ela é endocrinologista pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e é coordenadora do Núcleo de Tireoide do Hospital Samaritano de São Paulo. Carolina, nós vamos falar hoje sobre a relação entre a tireoide e o coração e seja muito bem-vinda ao nosso Tuntar. Olá, Valesca, olá a todos. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer participar aqui com vocês. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre tireoide e coração, que foi o tema da campanha desse ano da tireoide. Então vamos à primeira pergunta. Carolina, como o hipotireoidismo, que é quando a glândula tireoide produz pouco hormônio tireoidiano, como ele pode afetar o sistema cardiovascular e quais são as principais causas de hipotireoidismo? Você pode falar pra gente? Bom, como a Valesca comentou, o hipotireoidismo ele é a baixa produção de hormônio pela tireoide. Então, as principais causas de hipotireoidismo, a principal causa, na verdade, é uma doença autoimune, que é conhecida como tireoidite de Hashimoto, e os anticorpos eles atacam a tireoide e aí com isso a gente tem uma destruição do tecido ali da tireoide e aí tem uma baixa produção dos hormônios T3 e T4. Quando o paciente é submetido a uma cirurgia da tireoide, com a retirada da tireoide, ou talvez quando faz um tratamento com iodo radioativo, tudo isso também leva a um quadro de hipotireoidismo. E aí a gente tem umas causas mais raras de hipotireoidismo, depois de uma tireoidite pós-parto, ou depois de uma tireoidite viral também. Então essas são as principais causas de hipotireoidismo. Existe também uma causa congênita, que a criança já nasce com uma baixa produção hormonal ou até pode nascer sem a tireoide. Então tudo isso são causas de hipotireoidismo. O hipertireoidismo é caracterizado pelo hiperfuncionamento da glândula tireoide. De que maneira que esse hiperfuncionamento pode afetar as funções do coração e quais que são as principais causas dessa doença? Isso, então, na verdade, o hipertireoidismo, ele é o oposto do hipotireoidismo. A gente vai ter um excesso da produção dos hormônios tireoidianos e esse excesso da produção desses hormônios vão causar um efeito direto no coração. Vai ter tanto um aumento da frequência cardíaca, como também um aumento da intensidade desses batimentos, e isso, dependendo dessa exposição ou da quantidade dessa produção de hormônio tireoidiano, pode ter como consequência uma arritmia, uma insuficiência cardíaca, aumenta o risco de eventos cardiovasculares, como por exemplo, aumenta o risco de ter derrame, e uma das consequências mais graves é até mortalidade. Então existe essa relação direta entre quanto mais hormônio a tireoide produz, maior esses riscos dessas doenças cardíacas. Uma outra pergunta. Na cardiologia, nós usamos muito uma medicação para tratamento de arritmia que é a amiodarona. Pode nos dizer e explicar para os nossos seguidores como essa medicação pode interferir na função da tireoide? Exatamente, a amiodarona é um dos remédios que é mais usado, né, contra a arritmia. E como na molécula da amiodarona a gente tem uma quantidade de iodo em excesso, isso pode trazer umas consequências graves também para a tireoide. Então, de 15 a 20% dos pacientes que usam a amiodarona, existe um risco aumentado de ter tanto o hipotireoidismo como o hipertireoidismo. Então, o que o paciente tem que fazer? Na verdade, o médico vai comunicar também um endocrinologista, vai ficar acompanhando aí esse TSH, que é o principal hormônio que a gente usa para fazer o acompanhamento. E a partir do momento que se detecta essa alteração na tireoide, o endocrinologista vai ser acionado para a gente ir conduzindo junto com o cardiologista e tratar da melhor maneira possível para o paciente não ter consequências cardíacas, então, ou piores aí em relação à tireoide, não ter nenhum problema a mais de hipo ou de hipertireoidismo. Hoje em dia, tenho recebido alguns pacientes no consultório fazendo uso de fórmulas para emagrecimento e que tem na composição alguns hormônios tireoidianos como o T3 e o T4. Fala pra gente, Carolina, qual que é a preocupação que o paciente deve ter em mente quando faz uso dessas fórmulas? Exatamente, Valesca. A gente tem visto muita gente usando essas formulações de T3 e T4 e esse é o nosso principal alerta para que a gente não use, na verdade, essas formulações, não tem segurança suficiente
principalmente por conta do T3, que ele é um hormônio que ele vai agir direto ali no coração, então não vai ter praticamente defesa do corpo, e aí se for feita uma formulação errada, uma concentração de T3 a mais, a consequência vai ser direta no coração, então vai acelerar muito esse coração, a intensidade desses batimentos muito fortes, e aí com isso tem um risco direto de ter arritmia, e tem até já relatos descritos de pessoas que morreram por conta dessas formulações. Então, toda vez que você receber essa prescrição com uso do T3 e T4, avise seu cardiologista, procure uma segunda opinião, porque realmente é um risco que existe e esse alerta a gente tem que realmente deixar claro para vocês que existe e tem que ser feito com muita cautela mesmo, tá? Uma última pergunta. Quais que são os sinais de alerta em relação à saúde cardiovascular que o paciente deve ter quando ele apresenta hipertireoidismo ou hipotireoidismo? E o que a gente tem que prestar atenção, né, quando a gente tem um quadro de hipo ou de hipertireoidismo, que a gente vai sentir no coração, é alguma coisa diferente do que a gente tinha antes. Então, antes da gente, às vezes a pessoa descobre que tem um hipertireoidismo justamente porque o coração vai acelerar. Então, o paciente era tranquilo antes, de repente começa a sentir uma palpitação, começa a sentir uma agitação. Esses geralmente são os sinais do hipertireoidismo. E o contrário também, então você vai fazer uma atividade física, vai vendo que o seu coração está muito mais lento, que talvez não esteja acompanhando tão bem esse ritmo, ou você está mais cansado, a sua frequência cardíaca mesmo em repouso começa a cair mais. Esses são os sinais que talvez você esteja num hipotireoidismo. Além disso, vai ter outros sinais e sintomas. Os hormônios da tireoide, eles influenciam desde o fio de cabelo até a unha do pé. Então não vai ser só uma alteração cardíaca, mas pode ter queda de cabelo, sentir um frio ou um calor excessivo. Então sentiu alguma coisa diferente que não está igual o que era antes, comunica seu médico, avisa, pode ser seu cardiologista, seu clínico, ou procurar diretamente o endocrinologista, e aí a gente vai fazer essa avaliação. O exame é simples, é um exame de sangue, de TSH e T4 livre que a gente faz para examinar, para fazer o diagnóstico, né, de hipo ou de hipertireoidismo, e aí o tratamento, depois que a gente descobre qual que é a causa desse hipo e desse hipertireoidismo, a gente começa a fazer o tratamento e é bem tranquilo. Carol, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade. Eu sei que a sua vida é muito corrida, mas te agradeço muito pela participação no programa. E você, seguidor, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda um direct. Val, eu que queria agradecer o convite. Foi um prazer aqui participar com vocês. Um grande abraço a todos.